Olá, sejam bem-vindos. A nossa análise de hoje mergulha numa história nossa, uma história muito forte sobre fé em meio ao caos. A gente vai explorar aquele momento em que uma única súplica, uma prece, consegue atravessar uma barreira de pura desordem e frenesi para ser ouvida. O texto original já começa nos jogando bem no centro da questão com essa frase que é bem impactante. Ela já estabelece a tensão que a gente vai desvendar e, de cara, prepara a gente para os extremos que essa história vai apresentar. Bom, a narrativa toda se passa num cenário de contrastes gigantescos. Estamos falando de uma cidade que está vivendo no mesmo exato momento duas realidades que são completamente opostas. De um lado, o caos aqui na Terra, do outro, a assistência vindo do plano espiritual. E olha, essa oposição é algo impressionante. Pensa só, enquanto as ruas estão tomadas por uma música frenética, pela liberação total de desejos reprimidos, em outro plano o que acontece? Preces fervorosas, criando conexões, pedindo ajuda. É o caos contra a calma, o excesso contra a intenção. Ok, então vamos mergulhar fundo no primeiro desses dois mundos, o espetáculo avassalador da festa de rua. É um retrato bem vivo de um verdadeiro pandemônio. A descrição é tão vívida que parece uma cena de filme. Imagina só, caindo uma chuva torrencial, corpos se contorcendo quase em desespero, num frenesi total. Tudo isso empurrado por uma música que não para. É o momento de extravasar tudo, onde as ansiedades e os desejos que estavam guardados vêm para fora da forma mais explícita possível. Para descrever essa energia toda, o texto usa um termo bem específico: psicosfera pestilenta. O que seria isso? Bom, a psicosfera é, essencialmente, a atmosfera psíquica coletiva. É quase como a gente entende hoje o contágio emocional, só que numa escala gigantesca. E ali, naquele cenário, ela se torna uma espécie de nuvem tóxica, formada por pensamentos e emoções completamente descontroladas e, ainda por cima, misturada com entidades que são descritas como perversas. Agora, vamos virar a chave. Vamos ver como todo esse caos estava sendo combatido a partir de outro plano de existência. Porque sim, uma resposta organizada já estava acontecendo. E não era uma reação de última hora, não. A espiritualidade já tinha se antecipado. Postos de socorro tinham sido instalados, tudo sob a liderança de Bezerra de Menezes, usando sabedoria e recursos para lidar com as consequências daquela festa. Era um esforço super deliberado, muito bem preparado. E não era um trabalho fácil. A narrativa é bem direta ao comparar a cena a um campo de guerra. Isso nos dá a dimensão da gravidade e principalmente da intensidade do trabalho espiritual que estava sendo feito ali para conter os danos. É exatamente aqui que a história dá uma virada. A gente sai desse conflito em massa para focar em uma coisa só: um único, pessoal e muito poderoso ato de fé. E aí fica a pergunta, né? Com todo aquele pandemônio acontecendo, como é que uma única voz conseguiria se destacar no meio de tanto barulho? Para descobrir, a narrativa nos leva para bem longe dali, para um lar tranquilo. O contraste não podia ser maior. Bem longe do epicentro da folia, num ambiente que o texto descreve como harmônico, uma mãe se ajoelha. E mesmo com o som alto da TV que estava transmitindo os desfiles, a paz reinava dentro daquela casa. E aqui que a gente vê a pureza e a força dessa prece. Não era um pedido vazio, sabe? Era uma súplica emocionada, cheia de fé, lembrando daqueles ensinamentos de pedir, de buscar, tudo baseado no merecimento. As lágrimas que corriam, segundo o texto, eram de pura emoção. E então a gente chega ao clímax da história, o momento em que essa mensagem tão urgente consegue cortar todo aquele ruído e finalmente chegar ao seu destino. A resposta vem, direta, clara. As primeiras palavras que ela parece ouvir na mente trazem essa confirmação imediata. Logo em seguida, vem a orientação. Não só foi ouvida, mas agora é preciso confiar. É um convite à paciência, à fé no processo que vai se desenrolar. E, por fim, a calma. A mensagem, atribuída a Bezerra de Menezes, termina com esse pedido para que ela se tranquilize. E, segundo a narrativa, é o que acontece. Ela se deita e consegue repousar, sentindo uma paz imediata. Então, o que a gente vê aqui é um caminho bem claro. Um pedido sincero, justificado pelo que o texto chama de merecimento, leva a uma resposta direta. A promessa de que o pedido seria, olha que bonito, carinhosamente examinado, mostra que a fé daquela mãe abriu um caminho, abriu uma porta para ajuda. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Num cenário de ruído extremo, de caos total,
Uma intenção pura e focada não só foi ouvida, mas recebeu uma resposta clara. Então fica a questão: o que isso nos diz sobre a força da nossa própria concentração e da nossa fé em meio ao barulho do dia a dia?